eu separei aí um tempo no Periscope que eu tinha feito antes sobre ação civil pública, veio uma pergunta pedindo, né, para eu comentar esse caso sobre uma ótica do direito constitucional. E aí o que eu fiz? O jeito melhor de nós comentarmos é nós de fato termos em mão a decisão, né, do ministro Teori Zavascki quando ele julgou a ação cautelar 4039 proposta pelo Ministério Público Federal. Tudo bem, gente? Então veja só, o que eu fiz? Eu imprimi aqui, estão vendo? Ó, eu imprimi aqui a ação. Fiz vários apontamentos e grifei tudo que tinha de importante para comentar com vocês. Por isso que eu tô falando de um estudo de caso. Por quê? Porque eu não quero só falar sobre uma ótica da teoria. Eu quero mostrar o caso com vocês para juntos nós analisarmos, certo? Essa que é a ideia. Antes disso, eu vou virar aqui a câmera. Por quê? Porque no computador, ó, tô virando. Estão vendo aqui, ó? Eu fiz um material, Ponderações, Poder Legislativo versus caso Delcídio do Amaral. Como você baixa e faz o download desse material que eu fiz para vocês? Ó, o site é jurídico.licinearossi.com.br/caso Delcídio. Estão vendo aqui? Tá? Então tem um material que você pode baixar e compartilhar. David, obrigada pelo carinho, eu que amo vocês, viu? Por isso que eu até fiz esse material. Ó, vou voltar aqui pra mim. Então, primeira coisa, você vai baixar esse material, faça o download desse material, turminha de Imperatriz, turminha de Vitória, Andressa, tá? Turma de Colatina. E aí, gente, o que nós vamos fazer? Então, eu fiquei fazendo esse material até agora pra vocês, então o que eu peço? Coraçõezinhos e compartilhamento, tá? Então, se vocês puderem fazer aí o compartilhamento pra avisar desse material, eu agradeço. Beleza, que mais? Veja só, então nós vamos pegar o estudo de caso que tá aqui, tá? Então, turminha de Brasília. Então, eu vou virar a câmera pro meu material pra ir mostrando pra vocês, porque eu quero que vocês leiam junto comigo. E aí, conforme nós formos lendo, eu vou falando pra vocês e pontuando as situações. Tudo bem? Então, olha só, vou virar pro material aqui, tá? Segura aí. Então, aqui tá com a minha letra. Tô segurando aqui pra vocês, tá dando pra ver? Todo caso envolveu a ação cautelar 4039. Então, vamos parar os comentários agora, só para vocês conseguirem enxergar, tá? Qual foi, né, o pedido do Procurador-Geral da República? Ele queria o quê? A prisão do senador Delcídio, alegando que a conduta estaria violando o artigo 2º da Lei do Crime Organizado. Como assim, Licínia? Ele estaria integrando a organização criminosa, mas embaraçando a investigação do crime organizado. Tá? Essas duas coisas. Bom, e aí? E aí que eu vou mostrar aqui qual foi a fundamentação para o Ministério Público Federal pedir isso. O que o MPF alegou? Ter um áudio mostrando a conversa entre Delcídio e Cerveró, certo? Em que nesse áudio o Delcídio, ele oferece dinheiro a Cerveró, quanto? 50 mil, o quê? Reais, mais um plano de fuga. Tá bom? Pra quê? Pra que o Cerveró não, tá vendo aqui, ó? Não entabulasse acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal. Até aqui, tudo bem? Beleza, ó, vou voltar pra mim. Veja só. Então, esse é o primeiro aspecto. Tá? Esse é o primeiro aspecto envolvendo o caso concreto. Tá bom, Licínia, mas isso, o que tem a ver com o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição? O artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, ele prevê... Qual que é o site? O site depois vocês voltam aí pra ver, tá? Depois eu volto lá no comecinho, na reprise, pra vocês verem. Veja, qual que é o caso? Todo caso envolve o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, que você tem que ler. O que diz esse artigo 53, parágrafo 2º? Diz assim, ó, e tá no material de apoio. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos. Não poderão ser presos. Salvo em flagrante de crime inafiançável. Salvo em flagrante de crime inafiançável. Tá.
Aí, nesses casos, os autos serão remetidos em 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. É isso que prevê, li para vocês o artigo 53, parágrafo 2º. O que acontece? Então, eu só posso prender regra, tô falando da regra, a Constituição permite a prisão em flagrante de membros de parlamentares apenas no caso de crime inafiançável. Inicialmente, quais são os crimes inafiançáveis? Eu fiz uma dica para vocês, tá? Eu fiz uma dica para vocês. É a dica TTTR. Olha só, então eu vou mostrar aqui no meu material. Vou virar de novo, olha só, tô virando. Qual que é a dica? TTTR. Quais seriam os inafiançáveis? Estão vendo? TTTR. Tortura, terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e racismo. Esses são os crimes inafiançáveis que, em tese, admitiriam o flagrante. Ok? Vai botando coraçãozinho aí para eu saber que tá todo mundo aí. Então, qual que é a regra, ó? Regra, a Constituição permite prisão em flagrante de crime inafiançável. A princípio, organização criminosa é afiançável, já vou falar disso. Foi o que o ministro Theory falou e colocou aqui, né? Que a Constituição, o que acontece? Ela permite a prisão apenas no caso de flagrante de crime inafiançável. Estão vendo? Só que tem uma exceção. Uma exceção prevista no artigo 324 do CPP. Vou virar para mim, vou voltar, ó. Que hipótese que é essa, gente? Eu tô fazendo assim porque como o caso é complexo aí para vocês, né? Para vocês entenderem, como o caso é complexo, eu tô fazendo isso para vocês entenderem, né? O que é a prisão e o que o ministro Theory Zavascki falou para dar um jeitinho para resolver essa situação. O artigo 324 do CPP, o que ele diz? Ele diz que o crime, eu tô explicando todo o caso, depois vocês comentam, agora não, tá? Segura aí, que eu tô desenvolvendo o raciocínio para chegar na conclusão. Não cheguei na conclusão ainda, tá bom? Olha só, então o artigo 324 do CPP, ele diz assim, o crime, ele se torna inafiançável, então além dessas hipóteses constitucionalmente previstas, tortura, terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e racismo, pelo 324 do CPP, o crime ele se torna inafiançável se presentes os requisitos da preventiva. Se presentes os requisitos da preventiva, aí, pelo 324, ele vai se tornar inafiançável. É o caso do Delcídio. Por quê? Porque ele estaria embaraçando provas e prejudicando a investigação, né? Foi essa a alegação do Ministério Público, tá? Do Ministério Público Federal. Beleza. Veja. O que nós temos? Tem nessa ação, na ação cautelar 4039, a menção de 2 julgados. E turminha de Belém do Pará, obrigada pelo carinho. Tem 2 julgados muito importantes que eu quero que vocês anotem o número para depois vocês aprofundarem e olharem. Um é o HC 112.454, de relatoria da ministra Rosa Weber. E o outro é o HC 101.095, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. O que eles ponderaram e o que o ministro Theory fez e comparou com esses casos, né? Então, HC 112.454, certo o número, e HC 101.095, que inclusive tá aqui, que no material eu coloquei para vocês o link, né? Tá aqui os 2 casos envolvendo isso. Veja, inicialmente, tá? Inicialmente, o que acontece o artigo 2º da lei da organização criminosa, né, que é o que estão acusando o Delcídio, certo? Né, que é o que estão acusando aí o Delcídio, é entendido, de acordo com esses julgados, e inclusive com o entendimento aí do STF, que o artigo 2º da lei do crime organizado é crime permanente. O que significa isso? O STF diz até que isso é um flagrante técnico. Que crime permanente possibilita flagrante a qualquer tempo. Inclusive na notícia que saiu hoje do STF, que está no meu site, e está no material de apoio que eu fiz para vocês, expressamente está escrito, STF, que isso é um flagrante técnico no caso do crime permanente. Por quê? Porque é possibilitado o flagrante a qualquer tempo. Vou mostrar aqui para vocês o material, ó, vou virar. Olha só.
Então, possibilita flagrante a qualquer tempo, ó, esse delito tipificado anteriormente pela lei, tal, que é a lei, né, do crime organizado, pacificamente reconhecido, estão vendo aqui, ó, pacificamente reconhecido como crime permanente. E aí, esses dois julgados que eu comentei com vocês. Então, se é crime permanente, significa possibilita flagrante a qualquer tempo. Flagrante por este aspecto, mas o aspecto do 324, meus queridos, do CPP. Que é o que o aspecto do 324? O crime se torna inafiançável quando? Quando presentes os requisitos da preventiva. Por exemplo, obstruir provas. Então, vejam, aqui a gente fala dessa situação, não é? E vou voltar para mim, tô voltando, ó. Olha só, aqui nós falamos dessa situação, porque com base nesses dois julgados, né, que eu mostrei aqui pra vocês. Beleza? Tá, Licínia, que mais? Que mais? Olha só, avançando no estudo de caso, por isso que eu falei pra vocês, é estudo de caso, não é? Não tô só comentando, dando minha opinião, falando o que eu acho, não. Eu tô mostrando o caso pra vocês olharem o que nós temos em mão e o que foi publicado oficialmente pelo STF. Olha só, aí, avançando no nosso estudo de caso, eles consideram essa hipótese, né, da Constituição, que nós estamos estudando, do artigo 53, parágrafo 2º, o chamado Freedom from Arrest. O que é isso? Tá? E, inclusive, essa expressão está mencionada aonde? Aqui na decisão. Tá aqui, ó. Certo? Vou ler com vocês aqui, tá? Eu pontuei os tópicos importantes. Vou ler isso com vocês, que inclusive foi extraído, o ministro Theory, ele citou neste ponto o inquérito 510 de relatoria na época do ministro Celso de Mello. Então o Theory citou o Celso de Mello para falar dessa hipótese. Vou mostrar, vou virar novamente para vocês, olha só. Virando aqui, ó. O que está escrito aqui? O Estado, ó, e a segunda, olha aqui em laranja, e a segunda de caráter formal, imunidade parlamentar formal, que é a que interessa, o quê? O estado de relativa incoercibilidade pessoal dos congressistas, freedom from arrest, que só poderão sofrer prisão provisória ou cautelar numa única e singular hipótese, situação de flagrância de crime inafiançável. De crime inafiançável. Certo? Só que aí o que acontece? Ó, esse dispositivo, Freedom from Arrest, artigo 53, parágrafo 2º, como interpretar? Ó, esse é o ponto, gente. E agora que eu vou chegar, ó. Como interpretar? Olha que legal o caso, ó. Volta pra cá pro caso. Grifei pra vocês as partes importantes. Tem umas 20 páginas, eu só tô colocando a parte que interessa. E grifando. Ó, os elementos contidos nos autos impõem interpretação, veja, interpretação por este fato, por esta situação, que considere mais que a regra proibitiva da prisão de parlamentar isoladamente, como previsto no artigo 53. Então, não vou analisar, meus queridos, o artigo 53 pura e simplesmente. Diz o ministro Theory, há de se buscar o quê? Interpretação que conduza à aplicação efetiva e eficaz do sistema constitucional como um todo. A norma constitucional que cuida da imunidade parlamentar e da proibição de prisão de membro do órgão legislativo não pode ser tomada em sua literalidade, menos ainda como regra isolada do sistema constitucional. Vou voltar. Ou seja, o que o STF está falando? Vamos interpretar. Eu preciso interpretar. Eu preciso utilizar ferramentas de interpretação da Constituição Federal. E mais, agora vem. O que foi feito nesse caso, de acordo com o ministro Theory, e ele fala isso de forma expressa, é que o caso apresentado nesses autos é uma situação anormal, excepcional, certo? E não cogitada pelo Constituinte até então, né? Essa situação. Olha só, eu tô mostrando aqui de novo para vocês, olha só,
Tô mostrando de novo e é assustador o que eu vou mostrar agora, olha só. O caso apresentado nos autos é situação anormal, excepcional e não o caso apresentado nos autos é situação anormal, excepcional e não cogitada, ao que parece, em qualquer circunstância pelo Constituinte. Não se imagina que um órgão legislativo, atuando numa situação de absoluta normalidade institucional do país e num período de democracia praticada, possa ter 23 dos 24 de seus membros sujeitos a inquéritos e processos levados adiante pelos órgãos policiais e pelo Ministério Público. A excepcionalidade do quadro a de se corresponder à excepcionalidade da forma de interpretar. Vou voltar? Veja, eu tenho uma situação excepcional. Eu tenho uma situação excepcional. Que situação é essa, Licínia? Situação excepcional. Primeiro, situação excepcional por quê? Eu estou falando de o crime, lá da Lei da Organização Criminosa, do artigo 2º, que decidido já pelo STF, é considerado crime permanente, o que admite flagrante a qualquer tempo, e pelo 324 do CPP estão presentes os requisitos da preventiva. Então, eu tenho situação de flagrância mais requisitos da preventiva do 312 do Código de Processo Penal. E por isso que foi decretada a prisão, como demonstrado aqui para vocês. E como eu mostro aqui para vocês. Estão vendo, ó? Como eu mostro aqui pra vocês, ó. Tá? Beleza. Olha só, pra fecharmos isso, vou virar pro material de apoio que eu falei pra vocês, ó. Material de apoio. Como que tá? Que tem todo esse julgado, meus queridos, esse caso que eu falei pra vocês. Pra quem pediu, jurídico.liciniarossi.com.br/caso Delcídio. Tá? /caso Delcídio. Ponderações e o caso inteiro para vocês. É só fazer o download grátis. Vou colocar de novo, ó. Jurídico, pode dar print, compartilhar, postar no Instagram, no Facebook, usando a hashtag Periscope Licínia Rossi, jurídico.liciniarossi.com.br/caso Delcídio. Por quê? Para vocês terem esse caso, essa análise de caso para vocês. Tudo bem, gente? E esse jeito aí de interpretar para vocês aí, com essas ponderações, com esses apontamentos, não pautado em opiniões. Eu fiz apenas o quê? Eu fiz apenas a análise de um caso, imprimi esse caso para vocês saberem e entenderem qual foi todo o contexto dessa situação, desse caso, e entenderem um pouquinho melhor. Tudo bem? Então espero que tenha ajudado. Coloquei aí o material de apoio para vocês olharem. Tem bastante coisa no material. Além disso, coloquei outras coisas para vocês. Então baixem o material. Gostaram, gente? Bom, que bom. Eu tô vendo aqui o pessoal, parabéns pela explicação. Que bom, show de bola, bem esclarecedor. Né? Tentei bater de ponta a ponta aí para vocês. Certo? Conseguiu baixar, Ricardo? Já baixei, show. Murilo também, ótimo. Porto Velho. Certo, gente? Então, por isso que eu coloquei aqui, achei que tava muita gente com dúvida, né, sobre uma ótica, eu não quis nem falar sobre uma ótica constitucional, penal ou processual, não. Ou política, né? Não, a questão não é essa, a questão é fazer o quê, turminha de Belém, né, Luísa, Teresina, Galeria de Manaus, Galeria de Três Rios, Goiânia, qual foi a ideia? Análise de caso, estudo de caso, análise de um case e nós fazermos o quê? Olharmos esses cases e tentarmos entender, ficarmos mais próximos do entendimento, vendo, né, outros casos. O link, qual que é o link? Até eu esqueci. É liciniarossi.com.br/caso Delcídio. Tá bom? Esclarecedor, que bom, né? Então espero que tenha entendido. E aí depois, lógico que os coloridos são meus, vocês façam o de vocês, mas se quiser copiar os que eu fiz, pode fazer. Eu gosto muito de esquematizar. Eu tô usando um marca-texto, gente, que é em gel, parece giz de cera. É bom porque ele não passa a tinta pro outro lado, tá? Então eu sei que vocês grifam muito livro, vademecum, eu tô adorando. Eu adoro essas coisinhas de papelaria, né? Então eu sei que vocês gostam também. Sou da LFG, dou aula lá sim, gente. Então, eu acho bacana grifar e aí eu sempre tento mudar as cores para chamar atenção para alguns aspectos importantes. Então, o que é explicação, eu faço de uma cor, o que é julgado, eu faço com outra cor, para ter essa diferença.
Beleza, meus queridos? Compartilhem aí, por favor. Bate na tela para fazer coraçãozinho aí. Tudo bem? Que curso da LFG, Licínia? Olha só. Eu tô dando aula agora na turma da Polícia Federal, agente escrivão da Polícia Federal, analista dos tribunais, segunda fase da OAB, tanto em direito administrativo quanto direito constitucional. Tá? Tem meu manual, gente, de direito administrativo, da editora Saraiva. Quem quiser, meu filhote, ele tá bem completo, bem atualizado. Então fica a dica, o link para compra do meu manual. Na área fiscal eu não sou escalada, Lari, não dou aula na área fiscal, não. Gostaria, mas não. Passo dicas pra você aqui, tá? Pelo Periscope. O link do meu livro tá na bio do meu Instagram. Logo que abre, né, o Instagram, tem ali um link. Então, se vocês quiserem clicar ali, ele já redireciona para o site da Saraiva. E tá com desconto. Quem tem o manual tá gostando, fico muito feliz. Tá bom, gente? E encerro por hoje o Periscope. Deixo um beijo carinhoso no coração de vocês. Olha só a Loreninha, não acho que vi, né? Tá bom, gente? Então, o meu chegou! Beijo, gente!